Bom, então, dando início a mais uma reunião de estudos do nosso Núcleo do Sono de Araçatuba, e sempre aqui com uma parceria com meu querido grande mestre e amigo, Dr. Walter Silva Júnior, que também está sempre participando e colaborando com a sua experiência, enfim, né, dando sugestões de temas. Hoje nós vamos aqui estar recebendo a nossa querida amiga, colega e uma profissional que eu admiro muito, que é a doutora Denise Fernandes Barbosa, que é cirurgiã dentista formada pela PUC, pós-graduada em distúrbios do sono pela Unifesp entre 2009 e 2013, titulada em odontologia na medicina do sono pela ABSono em 2011, é idealizadora do DIORS, dispositivo intraoral restaurador do sono, né? Que teve o registro, né, Denise, em 2018. É mestre em biologia bucodental pela Unicamp e atualmente ainda encontrou um tempinho para cursar o curso de doutoranda, né, em ciências cirúrgicas pela Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp de 2001. E a Denise hoje vai trazer um tema muito legal, que eu fiz questão de convidá-la de participar do nosso grupo de estudos, que é a construção do aparelho oral de avanço mandibular com ou sem referências craniométricas. Para quem não conhece, né, essas referências craniométricas a qual ela vai estar se referindo, são conhecimentos oriundos ali da ortopedia funcional dos maxilares, da técnica da reabilitação neurooclusal, né, estabelecida pelo professor Pedro Planas, e que realmente busca uma situação de um equilíbrio postural e neuromuscular muito maior. E associar esses conhecimentos da ortopedia funcional aos aparelhos intraorais para tratamento de distúrbios respiratórios obstrutivos do sono, eu acho fantástica a ideia. Eu tenho também uma formação dentro da ortopedia já há alguns aninhos, algumas décadas, né? E realmente eu achei brilhante essa ideia da Denise de estar unindo esses conceitos, né? Buscar o melhor equilíbrio possível de todo um sistema estomatognático e não visualizar simplesmente apenas ali um espaço oro, naso e faríngeo. Eu achei muito legal, por isso que eu fiz questão de dar esse espaço maior para a Denise poder apresentar esse trabalho. Eu sei que ainda é pouco tempo, né, de tamanha a quantidade de informações que ela tem para colaborar com a gente. Mas eu não vou ficar enrolando, não, tomando seu tempo. Eu passo a palavra à nossa querida colega Denise. Só lembrando para os colegas que ainda estão com o microfone aberto, por favor, vamos desligar os microfones, que eu estou ouvindo algum som do fundo ali. Aqui, para mim, aparecem todos fechados, mas tomem cuidado aí para a gente não prejudicar a transmissão. Ok? Denise, o tempo é todo seu, você pode fazer a sua apresentação e depois, gente, a gente vai fazer aquele bate-papo com as perguntas. Podem ir fazendo as perguntas aqui pelo chat, ou depois, no final, a gente abre as câmeras, os microfones para fazer ao vivo também. Denise, uma excelente apresentação e, mais uma vez, muito obrigado, querida, pela sua disponibilidade de estar com a gente. Bom, eu que tenho que agradecer pelo seu convite, Fanny, de participar desse grupo, para eu poder dizer um pouquinho a respeito do que eu venho fazendo. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês e... Deixa eu só achar. Todos veem a tela? Sim. Ótimo. Não tá no modo de apresentação ainda. Sim, eu vou trazer o modo de apresentação. Vamos lá, então. Então, o Faiane já fez a minha apresentação. Eu vou começar com vocês para vocês entenderem um pouquinho por que eu acabei entrando na área de sono. Tudo começou com o meu marido, quando ele começou a roncar e ter apneia obstrutiva do sono, e essa situação começou a tirar o nosso sono. E eu vi que, como dentista, poderia ajudá-lo. Então, eu fui buscar os conhecimentos e o primeiro que eu tive acesso foi com o pessoal da Neurosono,
que é a equipe do Dr. Gilmar Fernandes do Prado, lá da Unifesp, onde eles apresentaram um trabalho para a gente durante um ano de odontologia do sono. E depois disso, eu fui para a Unifesp para tentar o mestrado na Unifesp, e nesse período eu fiz a minha titulação pela Sociedade Brasileira do Sono, que foi a primeira prova em 2011. Nessa época, eu já tinha percebido a problemática dos aparelhos e eu percebi que dentro do formato como eu pensava, dentro da ortopedia funcional e da forma como os aparelhos eram construídos, não se encaixava o meu pensamento, eu não conseguia fazer o aparelho sem ter esse aparelho com bases craniométricas, porque os aparelhos são confeccionados com modelos zocalados, são modelos que dissociam o plano oclusal das estruturas cranianas. Então, eu acabei tendo a ideia de formatar o DIORS, e o DIORS, que é o dispositivo intraoral restaurador do sono, eu comecei a utilizar no meu marido, deu certo, nos meus parentes, em alguns pacientes, e começaram a ter pacientes buscando pela tecnologia. Então, ele já, nessa época, já tinha a sua validação no mercado. E foi quando eu entrei em contato com o Sebrae. O Sebrae foi um divisor de águas para mim. Então, para qualquer um aqui que queira empreender, é importante buscar uma orientação adequada. Da mesma forma como eu busquei orientação adequada numa universidade de peso, também busquei orientação adequada numa instituição que ajuda a gente se prospectar no mercado. E o Sebrae me orientou na época que eu tinha que fazer constituir a minha empresa, que eu sou Denise Fernandes Barbosa, e a minha empresa é o Diagnóstico Funcional Bucal. Não é coincidência, é porque eu tinha pago pelo logotipo e não queria pagar por outro. Então, acabei colocando dessa forma e deu certo. Nessa época que eu tinha já o DIORS, né, eles também me orientaram a fazer o registro, tanto da marca como da patente no INPI. Depois, também me orientaram a buscar uma universidade que tivesse uma condição mais, assim, produtiva na questão do empreendedorismo, e foi quando a Unicamp, através do professor Fausto, me aceitou para seguir o meu mestrado. Então, eu deixei a Unifesp para seguir o mestrado na Unicamp, na Faculdade de Odontologia. Nesse período, eu tive a possibilidade de apresentar alguns trabalhos, apresentei na Academia Americana de Odontologia do Sono, também na Academia Americana de Medicina do Sono, apresentei também no COBEC, tivemos um primeiro artigo publicado, que foi na Dental Press Journal Orthodontics, e quando eu finalizei o meu mestrado, eu tive um gap, foi um período entre o mestrado e o doutorado, que eu não era nem aluna mais de mestrado e nem tinha ainda iniciado o doutorado. E foi nessa época que eu fiz, teve mais uma publicação, e aí a gente acabou fechando os 2 projetos da Unicamp, onde eu tive os 2 trabalhos publicados, e o Catalisa ICT, que é do Sebrae, novamente aí entra o Sebrae, ele estava com um projeto de apresentar um vídeo de 3 minutos da ciência, do que a gente vinha fazendo em termos de pesquisa. E eu tinha feito esse vídeo, coincidentemente, para a Unicamp, porque tinha um prêmio na Unicamp que eu queria participar, mas acabei não participando por conta desse gap. E no mesmo dia que eu fiquei sabendo que eu não poderia apresentar esse vídeo para a Unicamp, eu fiquei sabendo do edital do Catalisa ICT. E no Catalisa ICT que eu iniciei todo um processo que vocês vão ver depois mais no finalzinho. E nessa fase, nós percebemos que o DIORS tinha que mudar de cara. Mudar de cara por quê? Porque da forma como ele vinha sendo feito, ele tinha o seu formato analógico e hoje ele está com formato digital. Então, nós entramos com o registro e entramos com o comunicado de invenção
para esse novo formato do Diors. E isso em parceria com a Inova, que é o Núcleo de Inovação e Tecnologia da Unicamp, e juntamente do INPI. Bom, e nessa fase agora, com o doutorado na Faculdade de Ciências Médicas, que eu acabei aplicando o meu projeto, né, que agora não mais meu, mas agora a gente está com uma equipe, porque até então eu estava sozinha, hoje eu estou numa equipe constituída de 5 pessoas, mais a minha, então no total de 6, que eu tive o projeto aceito pelo British Council e pelo Swiss Nese IT, onde nós vamos ter um trabalho para impulsionar a nossa tecnologia para o mercado, não só no Brasil, como fora do Brasil. E a gente sabe que nós estamos com um problema que é uma enorme dor, né? E é um vasto mercado, a gente tem em torno de 9 a 38% da população em geral que sofre de apneia obstrutiva do sono. E no mundo, nós temos total de 1 bilhão de pessoas entre 30 e 65 anos que, através desse trabalho aqui que foi feito em 16 continentes, incluindo o Brasil, a Alemanha, a Espanha, a China, a Suíça, Estados Unidos, que essa população sofre de apneia e que nos Estados Unidos, uma grande crise, né, em torno de quase 150 bilhões de dólares para o custo na saúde em 2015, a aderência do paciente ao tratamento, observado que o paciente acaba preferindo mais o aparelho intraoral do que a terapia com o CPAP. Então, nós temos um mercado muito vasto aí, onde a gente pode trabalhar em conjunto com uma equipe multidisciplinar, mas que o cirurgião dentista tem um papel muito importante. E no Brasil, nós temos que 33% da população do estado de São Paulo sofre de apneia obstrutiva do sono e 43% ronca. Esse é um trabalho da Epsono, né, feito em 2010, e depois da pandemia a gente sabe que esses índices com certeza estão muito além do que temos aqui de informação. E no Brasil, existem poucos aparelhos orais que são patenteados, e o Diors é um deles. Então, a gente tem lá uma bandeirinha verde e amarela, né, e vai, se Deus quiser, balançar aí em outras partes do mundo. Quando eu fui para a FOP, na Unicamp, eu não sei se vocês conhecem, o Dr. Fausto Berzin, ele é um ícone dentro da odontologia, dentro da área de eletromiografia, e ele que me aceitou no processo, né, de mestrado, e ele tem uma ideia que eu gostaria de ler aqui para vocês, com relação ao desenvolvimento científico. Ele diz o seguinte, que as descobertas científicas não andam aos saltos, na maioria das vezes flui vagarosamente como uma parede edificada por diversos construtores, cada um colocando o seu tijolo. Depois alguém, ao ver aquele conjunto, tem a ideia de rebocá-la, fazendo uma síntese e apontando conclusões. Outro vai mais além e propõe a ideia de pintar aquela obra, fazendo o arremate final da descoberta. Uma série de outros personagens fazem pequenos ajustes decorativos da obra, como um quadro, um espelho, etc., dando assim a sua contribuição. Então, eu entendo que eu estou aqui para também deixar a minha contribuição para a ciência, pode ser algum arremate que seja, mas eu vou agora expor para vocês um pouquinho do que eu venho pensando. A minha inquietação era com relação a como esses aparelhos eram construídos. Então, eu não conseguia imaginar a construção de um aparelho que não fosse em base do modelo gnatostático. Vocês vão ver especificamente o que seria o modelo gnatostático. Mas aqui eu vou fazer uma análise do estado da arte desde meados do século XVIII até os dias atuais, para vocês entenderem
o porquê da minha inquietação e o porquê da minha forma de pensar. Então, tudo começou com Peter Camper. Peter Camper foi um médico anatomista alemão, né, que fez uma análise do plano do perfil facial, e essa análise do perfil facial, além disso, né, ele fez várias outras contribuições para a medicina, e ele acabou ganhando, em 1940, se eu não me engano, o título, esse selo, né, dos Países Baixos, assim, para demonstrar realmente o quanto ele foi importante com relação à ciência, com relação ao quanto ele ajudou a medicina, porque ele não só trabalhou nessa questão do perfil facial, também ele trabalhou na parte de locomoção, teve várias, tem o site aqui, o link, depois se vocês quiserem acessar, entender um pouco da história de Camper, mas basicamente com relação ao plano facial, né, o perfil facial, ele correlacionou a etnia e a anatomia do crânio. Só que nessa época ele foi um pouco mal interpretado, porque ele colocou a inteligência relacionando com esse ângulo facial. Então, ele comparou desde o macaco e o orangotango até o europeu e o grego, e no meio do caminho tinha ali o asiático e o africano. Então, vocês observem aqui, deixa eu pôr, vocês conseguem ver minha ponteira aqui? Vamos lá. Bom, vocês percebem aqui o ângulo, no caso do macaco de cauda, de 42 graus. No orangotango, 58. No asiático, 70. Africano, a mesma coisa. No europeu, 80. E no grego, 100. Então, ele relacionou esse perfil à inteligência. Foi mal interpretado, mas teve a sua contribuição dentro da área de anatomia. Esse perfil, esse plano de Camper, foi bastante utilizado na cefalometria. E ele coloca da importância da gente entender esse plano nos três planos, né? Tanto no sagital, como no transversal e coronal. Passado 200 anos, mais ou menos, Viggo Andresen, um odontólogo dinamarquês, ele idealizou o método gnatofisiognométrico. Esse método ele fez estudando os problemas de sua filha, que tinha uma micrognatia, e ele queria trabalhar o avanço do queixo de sua filha. E ele fez um ajuste de um mecanismo para conseguir transferir o plano de Camper para esse mecanismo. E com isso ele tinha lá o cubo de Andresen, onde ele fazia o acompanhamento e evolução do tratamento. Pedro Planas, em 1949, ele melhorou o cubo de Andresen com o gnatostato de Planas, onde ele fazia, além do modelo, ele também fazia a simetrografia do modelo gnatostático. Então, você tinha condições de avaliar como que essa arcada estava relacionada com o crânio. Na sequência, José Lázaro Barbosa dos Santos, que foi o meu mestre na minha formação de ortopedia funcional dos maxilares vista através da reabilitação neurooclusal, ele trouxe os conhecimentos de Pedro Planas para o Brasil, e ele acabou idealizando, melhorando já o que já existia, né, do Pedro Planas, para o gnatostato de Santos. E esse gnatostato que eu utilizei até então durante muitos anos da minha vida profissional. Eu tenho, acho que uns 30 anos, acho, de ortopedia. E o Zé Lázaro, quando ele idealizou o gnatostato e trouxe isso para cá no Brasil, foi em 1980, 81. E em 1990, Augusto Losca Filho, um protético, ele, verificando a dificuldade de um ortodontista para a construção de um modelo ortodôntico, ele acabou idealizando
o zocalador, onde se fez, a partir daí, o modelo zocalado. Esse modelo zocalado, ele dissocia por completo o plano oclusal das estruturas craniométricas. E Arnaldo Scarlatti, é um profissional que vale a pena vocês conhecerem, ele desenvolveu o gnatoforo de Scarlatti, em 2014, tem registro e patente. E ele acabou utilizando de tomografia computadorizada 3D, escaneamento das arcadas dentárias, para fazer todo esse trabalho de forma digital, mas também tem no formato analógico, onde vocês conseguem, através do gnatoforo, fazer o modelo gnatostático. Tem que tirar as medidas da mesma forma como a gente tira as medidas com o gnatostato de Planas e de Santos. Então, a ideia foi mudar paradigmas, mas essa mudança de paradigmas era com base científica, sempre foi. Então, eu não queria fazer um aparelho que dissociasse o plano oclusal do crânio. Então, eu queria desenvolver um aparelho que não fizesse essa dissociação e que respeitasse princípios morfofuncionais individuais de cada paciente. Então, aqui, para vocês terem uma ideia, nós temos um modelo zocalado do mesmo paciente e um modelo gnatostático do mesmo paciente. Então, se vocês observarem como esse plano oclusal se apresenta em relação ao mesmo paciente, vocês podem ver aqui uma sensível diferença. Então, a justificativa de desenvolver esse aparelho, a ideia era de ter um aparelho personalizado de acordo com as medidas craniométricas, porque nós vamos trabalhar o avanço dessa mandíbula, e eu quero respeitar a origem e inserção de músculos. Dentro, então, o Faiani fez a minha apresentação, né, e falou muito da questão da reabilitação neuroclusal e da ortopedia. Nós temos alguns princípios que a gente segue, principalmente com relação ao estímulo que a gente vai empregar na boca do paciente. Então, tanto a mudança de postura como a mudança de postura terapêutica, nós vamos ter os dentes se engrenando e conversando com a articulação temporomandibular. Aqui nós temos o dente simplesmente como a ponta do iceberg, e nós precisamos buscar um equilíbrio neuromuscular para a estabilidade funcional. E isso eu tenho muito claro, e graças a meu querido mestre, né, Dr. José Lázaro, e o Dr. Carlos Roberto Douglas, que foi o meu mestre no meu primeiro mestrado em patofisiologia de órgãos e sistemas. Eu fui para fazer esse mestrado para explicar que a ortopedia funcionava, porque na época a ortopedia não era considerada como especialidade. E aqui vocês observem que o espaço onde nós iremos trabalhar, que no caso a boca, os lábios, a língua, a orofaringe e tudo mais, a representatividade dessas estruturas no córtex motor e no córtex sensorial é bastante grande. Aqui no homúnculo de Penfield e Rasmussen, vocês podem observar que a boca e a língua só perde para as mãos. Então, a representatividade que a gente tem dessa estrutura é muito grande. E nós trabalhamos numa região onde os pares cranianos estão todos relacionados, e principalmente o quinto par, que é o nervo trigêmeo, e está muito relacionado com relação às DTMs. Nós vamos trabalhar numa região que tem fáscia, músculos, vasos, nervos, e isso tudo, se nós não trabalharmos de uma forma equilibrada, a gente pode provocar um problema mais sério para esse paciente. Então, toda essa engrenagem, ela precisa ser muito bem analisada, e a visão da oclusão deve estar muito bem atenta para que, quando a gente faz esse movimento de protrusão, a gente não encontre interferências no meio do caminho e provoque dores nesse paciente e a falta de adaptação e adesão ao aparelho. Então, o modo de ação do aparelho oral, como todos sabem, e quem de repente está iniciando agora dentro
da odontologia do sono, nós temos aqui que quando o paciente deita e dorme, a língua vai para trás, o queixo relaxa e vai para trás, o palato mole, às vezes muito aumentado de tamanho por conta da vibração e por conta da flacidez dessa musculatura, encontra a parede da garganta e fecha o espaço respiratório. Quando a gente entra com o aparelho intraoral, nós vamos fazer com que a língua venha à frente, a mandíbula venha à frente, a gente tonifica essa musculatura. Então, nós temos o aumento da patência da via aérea superior, com a ativação da musculatura da orofaringe e a hipofaringe, fazendo a estabilização da mandíbula mais anteriormente, e o ideal é que seja o aparelho, ao mesmo tempo que mantenha a mandíbula anteriorizada, que também avance a língua e tonifique esse palato mole. Então, todo o estímulo que nós vamos empregar, proprioceptivo ou esteroceptivo, nesta área orofacial, vão provocar alterações em todo o sistema, tanto na ATM, como língua, mandíbula, no pescoço, cabeça, coluna espinal, região inframandibular e espaço aéreo. E o que pode acontecer? Compensações neuromusculares com desenvolvimento de padrões funcionais e ou parafuncionais. Isso tudo vai depender de como esse estímulo está sendo empregado, a qualidade do estímulo que nós vamos empregar e o tempo que ele vai atuar na boca desse paciente. E que vai provocar, no caso da criança, crescimento e, no caso do adulto, remodelação morfofuncional. Porque a partir do momento que nós estamos vivos, responsivos aos estímulos, modificações sempre vão ocorrer. Em que grau, nós não sabemos. Então, o Diors, ele foi idealizado para quê? Para que ele pudesse manter os princípios morfofuncionais e que o seu grande diferencial está na desoclusão, que é feita com referência ao plano de Camper. Então, para isso, é tomado o arco facial do paciente e feito o modelo gnatostático, e a partir daí que é confeccionado o aparelho. Hoje em dia, eu tenho trabalhado com o gnatoforo de Scarlatti, como eu falei, vale a pena vocês conhecerem, chama o Arnaldo aqui, viu, Fagnani, e que vocês vão gostar muito da forma como ele pensa. E esse equipamento dele também tem a patente, e vocês aqui observando um aparelho, um Diors instalado no modelo gnatostático, observem o plano da oclusão desse paciente, passando uma linha paralela ao plano de Camper. Observem aqui que tem uma diferença na desoclusão e que o modelo se mantém paralelo. Então, existe uma compensação superior e inferior para a construção desse aparelho. E, ao mesmo tempo, o mecanismo de avanço mandibular, ele é por lingual. Eu faço um toque sutil no terço posterior da língua, fazendo com que a língua avance, e, ao mesmo tempo, ao momento que o paciente deglute, essa língua sobe, esse lábio se mantém fechado, os espaços de Donders, eles são totalmente... provoca uma pressão negativa internamente e faz com que o paciente se mantenha na grande parte da noite de boca fechada e mantendo a língua nessa posição. Aqui é um caso onde teve que ser feito um avanço de quase 14 milímetros. Esse caso era um paciente de 130 apneias. Não são todos os casos que eu avanço desse jeito. Bom, então, aqui eu vou apresentar para vocês os trabalhos que foram publicados. Aqui é o Diors, de uma vista póster anterior, para vocês terem uma ideia de como é feita a instalação desse mecanismo de ação. Ele não interfere na língua porque ele fica no triângulo no triângulo neutro. Então, esse trabalho, né, foi mostrando que o aparelho oral é um aparelho único no tratamento de apneia obstrutiva do sono em pacientes que não aderiram ao CPAP. Então, foram 20 participantes, 11 do sexo masculino, 9 feminino, com a idade de 52 anos, mais ou menos 12, com um índice de massa corporal de 28,5, mais ou menos 4,7, com a cintura cervical de 38, mais ou menos 4, e a cintura abdominal 102, mais ou menos 14.
E o critério de inclusão foram pacientes com queixa de ronco, sonolência e engasgos, com a presença de pelo menos 8 dentes por arcada e o diagnóstico polissonográfico de síndrome de apneia obstrutiva do sono. Os critérios de exclusão foram prontuários incompletos, avanço da mandíbula inferior a 5 milímetros, abertura inferior a 30 milímetros, cárie e extensa doença periodontal, apneia central do sono predominante e dor muscular ou articular. Os critérios de sucesso foram utilizados da seguinte forma: quando tivesse a eliminação ou diminuição dos sintomas em relação ao índice de apneia, seria total com um índice menor que 5, parcial pelo menos 50% da redução do índice de apneia e hipopneia, mas com o índice de apneia e hipopneia maior que 5. E insucesso quando persistiam os sintomas clínicos e ou redução inferior a 50% da linha de base do índice de apneia e hipopneia. Bom, aqui nós temos os resultados, aqui nós temos a quantidade de pacientes, onde nós tínhamos grau leve 7, moderado 8 e grave 5. Então, aqui esses pacientes, mesmo tendo aumento do índice de massa corporal, aqui observando desde a linha de base, com o CPAP e com o DIORS, vocês observem aqui que o índice de apneia, ele reduziu tanto para o CPAP como para o DIORS, com melhor resultado para o CPAP. Aqui o tempo total de sono desses pacientes, vocês observem aqui que com o DIORS teve no estado de sono N2, uma melhor proximidade nos seus parâmetros de normalidade. Em termos de índice de saturação, nós observamos aqui que reduziu, aliás, aumentou o índice de saturação. Com o CPAP foi com resultados melhores em relação ao DIORS, mas a gente tem aqui um paciente aderente ao tratamento. E aqui o índice de despertares, que era em torno de 23, mais ou menos 23, e que foi, no caso do CPAP, para 6,5, mais ou menos 4, e para o DIORS 6,5, mais ou menos 4,8, mostrando uma similaridade entre um e outro em termos de aprofundamento de sono. E aqui a escala de sonolência foi melhor para o DIORS por conta de estar adaptada à terapia, porque com o CPAP também o paciente consegue reduzir o índice de sonolência. Então, como conclusão, nós temos aqui que o DIORS é uma terapia adjuvante viável e bastante eficaz para pacientes com apneia obstrutiva do sono, moderada a grave, não aderentes ao CPAP. O outro trabalho que foi publicado na European Journal of Dentistry foi de 33 pacientes, foram 33 pacientes com 25 homens e 8 mulheres, com a idade de 50, mais ou menos 5, aliás, 50,5 mais ou menos 10,2, e o índice de massa 27,7 mais ou menos 3, com a cintura cervical de 40,7 mais ou menos 4,6, e a cintura abdominal 98,98, entre 0,10 mais ou menos, aliás, mais ou menos 10,21. Então, os critérios de inclusão: queixa de ronco, apneia obstrutiva do sono leve, moderada e grave, a prescrição médica, tinha que ter a prescrição médica, o prontuário polissonográfico com teleradiografia e escala de sonolência, tanto pré como pós-tratamento. Aqui foi um trabalho onde nós fizemos a observação do modo de ação desse aparelho, através da polissonografia e da cefalometria. Então, e os critérios aqui de inclusão foram de prontuários incompletos e pacientes que não permitiram o uso dos dados na pesquisa. E os mesmos critérios de sucesso foram utilizados. Então, se vocês observarem aqui, nós temos a fase pré e pós-tratamento,
desses pacientes. Então, nós observamos aqui que o índice de apneia teve uma redução significante em relação à eficiência do sono, uma melhora também significante, com a saturação também significante, e o índice de despertar da mesma forma. Com relação à escala de sonolência, também teve uma redução da sonolência do paciente e os batimentos cardíacos. Aqui a gente observa uma redução importante na frequência cardíaca desses pacientes, na frequência cardíaca máxima. E nesse gráfico aqui que vocês observam do lado, o quanto teve de remissão dos casos de apneia grave e também dos casos de apneia moderada, alguns que não tiveram uma resolução não tão boa quanto esperado, mas aí entram os fenótipos, né? Então, é importante a gente saber escolher exatamente o paciente para fazer um bom encaminhamento e ter um bom resultado. Então, aqui na radiografia, então, vocês observem com e sem o aparelho oral, importante observar a posição do ocioide em relação ao plano mandibular, o quanto esse ocioide se aproxima do plano mandibular, o quanto essa língua que estava baixa, o quanto ela sobe próximo do palato duro e se acopla a esse palato duro. Com relação ao espaço respiratório, nós observamos um aumento tanto na parte superior, posterior, como inferior. A língua aqui, como eu comentei, vocês observam o quanto ela subiu e o quanto ela veio à frente. E, como conclusão, a gente acaba concluindo que o design exclusivo, usando o plano de Camper como referência para a desoclusão, é eficaz no controle da apneia obstrutiva do sono e que estudos futuros deles devem ser feitos para testar e comparar o aparelho oral de avanço mandibular de Ors com outros aparelhos, para confirmar esses importantes achados. Então, aqui agora eu vou mostrar para vocês alguns casos tratados com o de Ors com os registros intrabucais, ginatostáticos e teleradiográficos. Então, aqui, vocês observando esse plano oclusal, aparentemente é um plano oclusal que está tranquilo, né? Então, como que a gente classifica esse plano oclusal em relação ao plano de Camper? Então, sem você ter uma referência, você não tem como. Então, quando a gente faz a referência, no modelo ginatostático, o plano oclusal é essa linha tracejada aqui em preto. Quando a gente faz a referência e passa uma linha do plano oclusal direito e esquerdo, vocês vão ver que tem uma certa inclinação. Quando eu desço essa linha pontilhada preta superior, paralela a essa linha da linha oclusal, vocês vão observar aqui que esse plano oclusal, ele tem uma mínima para posterior para os dois lados. Nesse outro caso, onde você observa que também aparentemente está dentro de uma linha oclusal paralela, quando você coloca isso no modelo ginatostático, você vai ver que esse plano, essa linha oclusal, ela se comporta dessa forma em relação ao plano oclusal. Então, com uma mínima para anterior. Nesse outro caso, eu escolhi dois casos, um mostrando com mínima para anterior, outra para posterior, e um caso de assimetria. No caso aqui, uma mastigação mais preferencial de um lado do que do outro. Então, vocês vão observar o plano oclusal de um lado, paralelo, e do outro com uma certa inclinação. Tá? Então, quando eu faço a desoclusão baseada no plano de Camper, o aparelho ele é confeccionado pensando no formato de como essas pistas vão estar relacionadas. E, através daí, são feitas as devidas compensações da desoclusão. Então, aqui vocês observem, eu selecionei algumas radiografias para vocês perceberem o que acontece com esse ocioide em relação à utilização do aparelho, como essa língua, que é uma língua baixa, ou como ela
fica numa posição mais erguida e anteriorizada. E aqui a redução do volume do palato mole. E também o espaço respiratório. Mesma coisa nesse outro caso. Então, a língua aqui dá para perceber, a língua bem baixa, né? O hioide lá embaixo, com o aparelho, a língua levanta, junto vem o hioide, e ela fica numa posição mais anteriorizada, aumentando o espaço respiratório. Esse outro caso, esse é aquele caso que eu falei que eu tive que aumentar 14 milímetros para ganhar o espaço respiratório desse paciente, que tinha 130 apneias por hora. E onde esse hioide estava, para onde ele foi. Bom, então, como que, nessa fase agora do doutorado, como que eu imagino o trabalho? O que eu pretendo, junto da minha equipe, fazer? Então, a ideia é prosseguir com o processo de validação científica. Então, eu queria saber, nesse processo, se o design do aparelho oral realmente impacta na terapia de apneia obstrutiva do sono. Então, o nosso trabalho ele já foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Faculdade da Unicamp, e com o título do Impacto do Design do Aparelho Oral no Tratamento da Apneia Obstrutiva do Sono, um ensaio clínico cruzado e randomizado, onde a gente vai usar algumas ferramentas para poder observar tudo isso que a gente quer observar e mostrar para vocês, se Deus quiser, daqui a uns 4 anos. E agora eu vou mostrar para vocês o último caso, tá? O acompanhamento de um caso tratado com o DIORS, acompanhado com o Biologix, que eu conheci no curso do Dr. Walter. Biologix, para mim, é como se fosse o compressor do consultório, é uma ferramenta que todo profissional que trabalha com odontologia de sono deveria ter. Eu tenho 2 lá na clínica, e eu fui checar esse problema desse paciente na época da pandemia. Então, esse é o paciente de 130 apneias por hora, e ele está acompanhado há mais de 10 anos. Então, esse paciente, eu apresentei ele em Denver, né, foi um caso de, é um caso de paciente obeso, sedentário, com uma lampate extremamente 4, para enxergar o que eu enxerguei ali, tive que abaixar a língua do paciente com o espelho. Então, uma língua bastante volumosa. Ele tinha desvio de septo, tinha problemas de refluxo, e na análise aqui, tanto basal como com CPAP, o primeiro momento com o aparelho oral e o segundo aparelho oral, nós observamos aqui que o índice de massa corporal dele baixou um pouco. O índice de apneia de 131 com o CPAP estaria em 4,8, mas como ele se recusou a usar o CPAP, a gente seguiu com o aparelho oral, conseguimos baixar para 15,3, nós temos aqui como um sucesso do tratamento. Com relação à frequência cardíaca, nós observamos a quantidade de batimentos cardíacos que ele tinha no início, com o CPAP e com o uso do aparelho oral, nós observamos uma redução significativa, no caso desse paciente. A saturação de 76 para 91 com o CPAP, com o aparelho oral, primeiro 75 e o segundo 87, e no caso da eficiência do sono, nós observamos aqui que foi melhor com o aparelho oral. Os efeitos colaterais do paciente, utilizando o aparelho desde 2011 até 2016, se esse caso for aceito para o Congresso de Sono, esse ano, eu vou apresentar com os resultados agora de 2022, o que teve de efeito colateral com relação ao uso do aparelho durante todos esses anos, mostrando inclusive o modelo gnatostático. E aqui o acompanhamento com o Biologix, porque na época da pandemia, antes da pandemia, esse paciente estava até que indo bem. Aí depois ele começou a não mais fazer atividade física, ele estava com 36,1, vocês se recordam que aqui o peso dele era 39,2 do índice de massa corporal em janeiro de 2016, aqui em 2000
2020, ele estava com 36,1, estava indo bem, até que com a pandemia passou a não sair de casa, começou a ficar novamente sedentário e o problema foi piorando, 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 até que nós chegamos e falamos, olha, desse jeito você vai ter que ir para o CPAP. Aí ele acabou caindo a ficha, porque ele foi percebendo que o problema dele estava exatamente no índice de massa corporal. E hoje ele está trabalhando para redução de peso e já não está mais com 37,0, já está com menos e menos ainda. Então, nesse projeto, nesse congresso, se tudo der certo, eu apresento os resultados para vocês. Bom, então, o DIORS, ele já é validado no mercado, eu tenho pacientes que procuram pelo DIORS, né, ele é de forma personalizada, o paciente vem, ele sabe que ele vai ter um aparelho personalizado, que é sob medidas cranométricas, e que vem e paga pelo tratamento. Né? Agora, para eu passar isso para outros profissionais aprenderem a fazer da forma como ele é feito, que aí é a questão. Então, como que eu posso otimizar e viabilizar para comercializar isso externamente? É aí que entra o Catalisa CT, e que através do Catalisa que a gente conseguiu pensar de forma diferente. O Catalisa, ele é um projeto para impulsionar mestres e doutores para o mercado empreendedor, tirando a pesquisa da bancada para o mercado, né? Então, ele pretende promover o crescimento socioeconômico, a ampliação de conhecimento, a aproximação do pesquisador com o mercado e a transformação de projetos em negócios. Então, eu acabei tendo essa oportunidade de estar com o Catalisa, já passei pela primeira, segunda, estamos na terceira fase. Na primeira fase eu estava sozinha, para a segunda e terceira fase eu tive que constituir uma equipe, e essa equipe está me ajudando a seguir no processo de validação das etapas de construção do aparelho. Porque hoje em dia, para construir o DIORS, no processo analógico, são muitas etapas, e precisa ter muita atenção. E eu não queria passar essa dor que eu sinto. Eu queria que essa dor que eu sinto fosse para vocês de uma forma mais amena. Então, nós conseguimos, através desse novo formato digital, reduzir substancialmente as fases de construção desse aparelho. Então, o nosso desafio é entregar e disponibilizar para o mercado uma solução personalizada e eficaz no tratamento de ronco e apneia obstrutiva do sono, de forma mais eficiente, acessível e escalável para o mercado. Então, aqui só para vocês terem uma ideia, no formato analógico, como que o aparelho é construído. Então, nós temos uma consulta inicial com o pedido da documentação, a consulta de retorno com a tomada de medidas, a confecção do modelo de gesso nesse modelo de gesso, tanto de trabalho como de estudo, a confecção do modelo kinetostático, a confecção das placas termoformatáveis, o ajuste do modelo de trabalho ao plano de Camper, a montagem do modelo de trabalho no articulador, a confecção das pistas de desoclusão e união das peças e o acabamento e polimento das peças para instalação do aparelho numa outra consulta. Hoje, no formato digital, nós já validamos isso com um protótipo funcional de baixa definição, e agora nós vamos testar esse protótipo funcional de alta definição com alguns profissionais. Então, hoje, nós temos a consulta inicial, com o pedido da documentação e tomada de medidas, o recebimento do modelo kinetostático e articulado com base no plano de Camper, a confecção das placas termoformatáveis, a confecção das pistas de desoclusão e união das peças, o acabamento e polimento da peça e a consulta e instalação do DIORS. Com isso, nós vamos ganhar tempo para que esse aparelho chegue o mais próximo do que é no formato analógico, mantendo a sua qualidade construtiva com menor tempo de confecção. Então, onde nós estamos?
Atualmente, nós já fizemos a análise do mercado, nós estamos na fase do protótipo funcional, só que esse protótipo funcional agora já é de alta definição, onde nós vamos avaliar isso com cirurgiões, dentistas e protéticos e buscar feedbacks, tanto positivos como negativos. À medida que são negativos, a gente vai pivotando, ajustando as etapas para que esse processo seja implementado de tal forma que a gente possa sustentar isso e ter uma resposta positiva do mercado. Então, o Diors como solução, a gente quer chegar no modelo de negócio, não negócio para o consumidor, não só de negócio, de business to customers, mas também business to customers, onde nós vamos ter nesse meio tempo a interface de clínicas e laboratórios odontológicos homologados e parceiros para poder fazer com que o consumidor final receba o Diors com a mesma qualidade que vem sendo entregue. Então, aqui a nossa equipe é uma equipe multidisciplinar, onde tem um advogado na área jurídica de parte tributos de comercialização e civil, o doutor Almiro, que também é cirurgião dentista, é meu orientador no mestrado, no doutorado, a doutora Isaíra, que é na parte de comunicação e produção, o João Marcos, que é engenheiro elétrico, que também trabalha na área de experiências com startups e negócios, e o doutor Marcelo Correia Alves, que é o nosso estatístico doutor em músculos. Então, nós temos uma equipe bastante engajada para fazer com que o Dior chegue aonde a gente quer que chegue, inclusive na mão de vocês. Então, aqui nós temos os contatos, se vocês quiserem, é aqui onde tem esse link aqui, se vocês quiserem copiar o link, ou se não, através desse QR Code, é onde vai ter o formulário, onde nós vamos fazer uma triagem dos profissionais que fizerem a inscrição, para que a gente possa selecionar dentro desses profissionais 10 dentistas e 2 protéticos, para que a gente possa fazer a comparação desse protótipo funcional de alta definição e fazer com que, através das informações que a gente vai colher, através desses testes, o que a gente vai tirar de aprendizado para fazer com que ele chegue no mercado da melhor forma possível. Então, eu agradeço muito a todos que estiveram presentes aqui e agradeço ao meu querido Fagnani pelo convite e estou aqui aberta à nossa discussão. Muito obrigada. Ok, parabéns, Denise. Muito boa a sua apresentação, viu? Você realmente conseguiu fazer uma compilação desde do início da idealização, que surgiu de uma necessidade até o ponto que você está hoje. Muito bacana, muito legal mesmo. Olha, eu gostaria que os colegas, então, se pronunciassem em relação aos questionamentos, às perguntas. Eu vou habilitar aqui os microfones e as câmeras. Então, fiquem à vontade para quem quiser estar abrindo as câmeras. E vamos para as perguntas. No chat, nós não tivemos nenhum questionamento, viu, Denise? Acho que você explicou bem demais. Eu expliquei bem demais, só ninguém entendeu o que eu faço. Não, imagina. Ô, Denise, pois não. Eu poderia fazer algum comentário, uma perguntinha Claro. para você? Claro, estamos todos aqui para aprender. Você tinha, até numa conversa que nós tivemos, mostrado assim, alguns resultados muito interessantes em relação à sintomatologia do paciente após a instalação do aparelho do Diors, né? E você observa realmente um índice muito baixo, né, de queixas, de desconfortos musculares e articulares. Gostaria que você falasse um pouquinho disso. O que eu observo quando eu instalo o aparelho no paciente? Antes de instalar, os movimentos.
os movimentos de protrusão da mandíbula, eu verifico se tem alguma interferência em relação a alguma inclinação de algum molar, que de repente você teve uma perda dental, e aí teve uma inclinação desse dente. Então, eu preciso primeiro verificar se não está tendo interferências a ponto de interferir na forma como eu vou estruturar esse aparelho. Então, aí eu faço os ajustes oclusais necessários para que eu tenha o avanço dessa mandíbula da melhor forma possível. Porque, às vezes, um ponto de contato prematuro faz com que essa mandíbula desvie para um outro lado, e aí você acaba fazendo uma mudança de postura desviada, e quando você instala esse aparelho com essa mudança de postura desviada, você vai continuar fazendo o avanço e vai provocar problemas muito sérios na articulação desse paciente. Então, o que eu comentei, a gente precisa saber muito de contatos oclusais, verificar como essa mandíbula está se interagindo com a maxila, e procurando sempre checar as questões musculares, né? Fazer o toque nos temporais, nos masseteres, e verificar se eles estão com a mesma intensidade em termos de força. Então, quando eu instalo o aparelho, eu faço os ajustes das pistas. As pistas, elas são paralelas à camper, eu faço os devidos ajustes, e à medida que eu ajusto, eu vou percebendo que o avanço da mandíbula desse paciente é muito tranquilo. Então, eu não tenho percalços, eu não tenho desvios nesse sentido. É lógico que em alguns pacientes que a gente tem algumas alterações mais acentuadas, que aí esses pacientes acabam tendo uma ou outra sensibilidade, mas a quantidade de pacientes que eu tenho problemas com sensibilidade é muito, não é uma coisa assim, olha, contando nos dedos. Se você perguntar para minha secretária, ela vai falar, olha, são poucos. E me fala uma coisa, em relação, por exemplo, que às vezes é muito comum também o paciente que nos procura, às vezes por uma questão de distúrbio do sono, ele também já vir com alguma queixa de desconforto muscular, né? Ou seja, uma cefaleia, ou seja, algum desconforto articular, uma dor temporal. Nesses casos, você percebe assim que o Diors, ele também tem uma efetividade interessante, positiva, assim, nesse paciente que já chega com alguma queixa de dor prévia ao tratamento? Olha, Faiane, na odontologia hoje em dia, eu estava até conversando com um amigo meu, ele falou que não tem mais dentista raiz, né? Tem dentista idopônico, né? Que é bem superficial. A minha formação é dentro da reabilitação neuroclusal, Faiane. Então, o Zé Lázaro, ele falava assim, você tem que sentir. E é isso aqui, ó, você tem que sentir. A hora que você toca no paciente e percebe que no momento que ele faz o contato, o primeiro contato, e você percebe que já tem desvio, que você verifica o temporal e percebe aquele desvio, aquilo tá sendo direcionado por contatos oclusais. Então, o que eu faço é o ajuste, não é o Diors. É o ajuste, é a reabilitação neuroclusal que traz esse conforto. Ah, mas você não pode desgastar o dente, você vai ralar dente. Você pode tirar um dente e pôr um implante. Isso você pode, sem problema nenhum. Agora, fazer pequenos ajustes, aonde você consegue fazer com que essa boca passe a ter uma dinâmica mandibular mais adequada, aonde você tem uma boca que está totalmente desajustada e você traz um ajuste dentro daquela desorganização, eu não estou prometendo posicionar dentes, o que eu estou fazendo é corrigir uma forma de engrenagem adequada, porque eu vou trabalhar o avanço dessa mandíbula, e essa mandíbula, de uma forma ou outra, ela vai também ter alterações de oclusão. Então, eu busco um equilíbrio inicial, e à medida que eu for ajustando e avançando, se o paciente não tem mais sintomatologia, aí eu vou fazer alguns ajustes um pouco mais à frente, se ele sentir necessidade. E o paciente vem e fala, doutora, a senhora precisa fazer um ajustezinho aqui que eu estou sentindo. Então, assim, você treina, você doutrina esse paciente para ele ter a percepção. Eu falo ao paciente que quando eu faço um movimento de lateralidade, por exemplo, ele só dirige para um lado,
quando eu começo a ajustar a boca dele para o outro lado, eu falo para ele, você vai conhecer seu outro lado, que você até então não conhecia. Então, é isso, Faiane, eu digo assim, a reabilitação neuroclusal me trouxe muito de discernimento do quanto eu posso fazer determinados ajustes, e eu faço isso com muita segurança. Muito legal. É trabalhar com as leis planas também, né, Exatamente. Denise? A mínima dimensão vertical, o ângulo funcional, mastigatório, extremamente importante. Ou seja, dá um equilíbrio funcional neuromuscular para o paciente, né? Então, Parabéns. e eu Como é entendo assim, gostoso a gente que é da ortopedia ouvir isso, alguém falando, né, da área é, do sono. e eu entendo assim, Fanhane, que alterações nós vamos provocar, não tem como. Anos de uso do aparelho, forças sendo direcionadas, alterações vão acontecer. E assim, eu imagino que se eu for alterar, eu vou alterar da forma mais equilibrada possível, da forma que quando o paciente tiver que fazer uma reabilitação, ele vai reabilitar aquela boca mais próximo de um plano paralelo ao plano de Camper, onde você tem todas as estruturas musculares trabalhando em sintonia. Você entende? Onde eu vou Sim. conseguir trabalhar depois um ângulo funcional mastigatório mais adequado bilateralmente e ter uma função bilateral alternada. Uma outra pergunta que me ocorreu agora também, Denise, assim, gente, ó, vamos participar também, tá? Não é só um bate-papo meio da Denise aqui, não. Mas vamos imaginar uma coisa. Você sabe tanto quanto eu, ou até melhor do que eu, que quando a gente faz essa interferência, né, na relação oclusal do paciente, nas alterações, nos padrões funcionais do nosso paciente, a médio e longo prazo, a gente consegue até mudar essas inclinações do plano oclusal. Como que fica o Diors? Você vai, de uma certa forma, refazê-lo ou readaptá-lo? Como que você vai fazer isso? Eu refaço o Diors, e quando eu refaço o Diors, eu refaço o modelo gnatostático, Fanhane. E eu tenho observado uma alteração em bloco de toda essa estrutura. Então, assim, você quando faz o modelo zocalado, você não vai conseguir nunca dizer como que isso está sendo modificado em relação à estrutura fixa do crânio. Então, mais tarde, lá para frente, a gente vai mostrar algumas coisas aí, Beleza. Ó, tá tem uma bom? pergunta aqui no chat, então, da colega Bruna Kotaki, que até está aqui de Araçatuba. Oi, Bruna. Gostaria de saber fazer um modelo gnatostático de maneira digital. Ela coloca tomografia, escaneamento, ou seja, acho que imagina assim, como que é feito esse modelo gnatostático digital? Então, o Arnaldo Scarlatti, chama ele aqui para o grupo, ele vai Sim, ensinar, viu? é uma boa sugestão. Vai abotoar. Ele é o expert para poder dizer para vocês isso, porque ele está com o gnatoforo agora e eu tenho 2 gnatoforos no consultório, na clínica, a gente trabalha direto com eles, daí é nosso, da mesma forma que eu tenho Biologix, eu tenho gnatoforo para poder construir os modelos gnatostáticos, para poder fazer a desoclusão, e de forma analógica, de forma digital, você faz a tomografia computadorizada 3D, você pega, faz o escaneamento das arcadas dentárias, e um bom técnico nessa área de trabalho de imagens vai conseguir colocar esse escaneamento dentro da estrutura craniana, e aí você tem as bases. E a base você consegue, através de orientações com o Arnaldo Scarlatti, junto da Crânio, se eu não me engano, do Vinícius Zampieri, que ele tem lá, Crânio, e que ele faz modelo gnatostático, ele é de São Paulo, eu não sei se ele tem outros centros de documentação fora da cidade de São Paulo, mas eu acredito que o Arnaldo possa orientar quem já quais empresas já estão fazendo o modelo gnatostático. E fora isso, é interessante os protéticos também trabalharem com o gnatoforo, porque a hora que você tem lá o modelo gnatostático, você entrega para o laboratório com a mudança de postura, ele vai lá e instala, e faz todo um processo.
e dá para trabalhar muito bem com qualquer outro tipo de aparelho. Ótimo. Ô, Bom, Denise, temos aqui elogios à sua aula, e a Maria Ângela faz uma colocação aqui. Um escaneamento, tomografia e sensor de oclusão seria o caminho para a confecção de um modelo em impressora 3D para que o laboratório especializado possa fazer o aparelho intraoral com guias de desoclusão personalizada e correta. Este aparelho tem avanço titulável? Acho que, de uma certa forma, você já respondeu em relação a como se obter esse modelo gnatostático digital, né? Aqui, sim, talvez, agora essa com última relação parte da, à da titulação. titulação, né? Isso. Ele é titulável, como eu falei para vocês, há 30 anos eu faço ortopedia, eu não confio nos expansores, eles giram em falso, então a minha preocupação é colocar um expansor bilateral e você ter o desajuste no avanço da mudança de postura. Eu coloco segmentos de fio internamente do tubo, e esses segmentos de fio são de 1 milímetro, meio milímetro, e aí eu tenho confiança do que eu estou colocando lá dentro. E quando eu finalizo o processo de avanço, eu substituo o mecanismo a ponto de deixar a mandíbula do paciente na posição que eu preciso e contendo os movimentos látero, a protrusão ainda se tiver alguma coisa, né? Porque depende, se eu tiver que avançar muito, quase não vai ter mais protrusão, mas ele tem uma condição de movimentação látero-lateral. O fato de você colocar a possibilidade de abrir e fechar a boca, eu não entendo que a gente durma abrindo e fechando a boca, eu entendo que você tem que ficar com a boca quietinha, com a língua na posição e lábios fechados. Então, é dessa forma que o paciente consegue fazer um aprofundamento maior do sono, trabalhar a sua respiração, porque essa língua está vedada, está no céu de boca praticamente. Então, alguns pacientes que não conseguem ter essa condição, aí a gente entra com os exercícios mioterápicos, né? A fonoaudiologia está aí para nos ajudar nessa questão. E, basicamente, é isso, Fanhane. Eu não sei se eu consegui responder o que ela queria. Eu acredito que sim, mas qualquer coisa, a Maria Ângela, você pode estar entrando aqui em contato e fazer a pergunta. Fagnani? Oi, tudo bem? Vânia, eu queria falar aí com vocês. Opa, fica à vontade. Ô, Denise, Pois não, Vânia. esse teu aparelho, né? Eu tenho toda a sua base do Camper, fui aluna do Planas, do Lázaro, estou muitos anos na ortopedia, ortodontia. Então, esse teu aparelho, quando você faz esses parâmetros pelo plano de Camper, eu acho assim o que tem de melhor, tanto na área do sono, como nos aparelhos ortopédicos, para trabalhar crescimento, tudo. É o plano de Camper, a melhor referência. E é uma referência postural de cabeça, uma referência postural de corpo, é a melhor referência. Agora, como os aparelhos que você faz são totalmente encapsulados, então eles estão em contato com os dentes, esse equilíbrio do plano de Camper realmente dá um equilíbrio de postura de cabeça, porque você está colocando esse equilíbrio do Camper com o plano oclusal. Você falou que depois modifica o aparelho com o uso, mas ele gera efeitos colaterais, porque você tem que modificar, o plano oclusal ele vai ser modificado, ou no tratamento com tipo aparelho, né, para o sono, aparelho intraoral, você não vai ter essa mudança oclusal, ou você tem de toda forma, porque você usa esses parâmetros. Ele tem alteração, Vânia. Tem alteração em bloco desse plano oclusal. E a alteração desse plano oclusal, ela está ficando próximo ao paralelismo a Camper. Porque o aparelho, ele fica solto, a boca abre? Não, Ou é só por conta da força. Então, assim, agora nós vamos trabalhar fazendo uma análise porque até então eu tenho do formato analógico e agora com o formato digital a gente vai conseguir quantificar o quanto a gente está tendo realmente de alterações em anos de uso desse aparelho. Então, você quer não até... só o de Ors, né? Porque a gente sabe que tem alteração no geral.
Tá? Então, o que você quer é a melhora desses parâmetros até oclusais nessa mudança de postura. Então, essa melhora, Vânia, o quanto de efeito colateral, isso está sendo efeito colateral ou um efeito adverso, né, um efeito secundário, o quanto isso vai acontecer a ponto de quando eu ter que fazer uma reabilitação oclusal, eu não vou ter essa reabilitação mais próxima de um equilíbrio funcional, entende? É uma mudança de postura, o avanço, o tratamento da apneia com mais equilíbrio funcional. É isso que você está buscando. Sim, sim. Agora, você acha que, até pelo que você conhece, né, do trabalho do Closad, ou de toda a posturologia, você acha que é somente na boca essa relação de equilíbrio, ou ela vem muito mais além, que são da postura dos olhos, a relação do olho que equilibra também essa relação oclusal? Porque você está indo na boca, mas o paciente ele tem, geralmente, os problemas visuais que interferem também no trigêmeo, na oclusão. Para isso precisa outra linha de pesquisa, né? A minha está baseada nesse ponto, mas é algo que se possa pensar. E seguir também com uma linha de pesquisa para verificar isso, se sim ou não, né? Que ciência é isso, né? Que a gente está falando, que eu coloquei, que o Dr. Fausto colocou, a gente vai construindo, colocando os tijolinhos e vai construindo o pensamento. Com certeza. Posso complementar um pouquinho, Denise? Pois não. Se vocês observarem bem depois, né, as imagens que a Denise mostra, né, com o aparelho em posição, ela citou bastante ali a alteração da posição do ióide. Mas se você observar, você vai ver que tem uma alteração até na coluna cervical. Vamos imaginar que esse nosso complexo crânio-cervical, ele é regulado por rédeas musculares. A partir do momento onde você interfere nessas longitudes musculares, nessas posturas musculares, esses reflexos, como dizia Pierre Robin, que foi taxado como louco lá em 1902, né? Isso vai refletir daqui até na sua planta do seu pé, né? Que ele falava que a glossipitose poderia provocar até mesmo o pé chato, né? Então, o nosso corpo, na verdade, ele é todo conduzido pelo sistema neuromuscular. A partir do momento onde você faz essa interferência, e veja bem, aqui, na questão que eu entendi, e que eu acredito até por também praticar a ortopedia funcional, que a Denise colocou muito bem, não é só a atuação do aparelho intraoral, mas todas as interferências onde ela vai estar fazendo, tanto na questão do ajuste da oclusão, através dos ajustes oclusais, e também na mudança de padrão de mastigação do paciente. Isso sim vai, com o tempo, né, Denise, isso vai acabar influenciando de uma forma muito mais fisiológica a situação do plano oclusal do paciente e, consequentemente, toda essa relação de postura também. Só que isso é um pouco mais complexo, né? Não é tão simples assim. Fagnami, foi muito bom você falar na cervical, porque é um segmento do corpo que recebe muitas consequências desse avanço. E eu não vejo, assim, que eu sou muito ligada à parte da fisioterapia também, por ter anos e anos esse trabalho conjunto, até em família, minha irmã é fisioterapeuta. Então, esse avanço mandibular, não sei se a Denise também tem esse olhar, o que é que está fazendo com as colunas cervicais? Então, a gente pensa sempre que tudo está acontecendo de bom para a respiração, mas, assim, eu tenho um conhecimento e tenho base nisso, de você sempre olhar qual é a condição da coluna cervical, você colocar equilíbrio, até com a fisioterapia, na coluna cervical e ter um melhor resultado no avanço. Porque na hora que você tiver uma cervical alterada, tipo uma hiperlordose, uma curvatura acentuada, isso está fazendo com que o ióide venha para trás e para baixo. E quando você só em fazer o trabalho, seria o trabalho de multidisciplinaridade, de você trabalhar uma melhora da
postura da coluna cervical e fazer o avanço. Você teria até um avanço muito mais fisiológico e talvez até menos avanço. Então, isso é uma coisa que eu não vejo abordar na área do sono e que eu acho que é fundamental e que ela ainda vai chegar lá, entendeu? Mas eu acho que até os aparelhos novos, esse trabalho da Denise, na hora que tiver um olhar também para a cervical, a gente não vai só tracionar a ióide e a cervical vem junto. Tem que ver qual é a fisiologia que você está ajudando ou que você pode estar também até comprometendo uma cervical. Então, realmente, a coisa é muito ampla e muito multidisciplinar. Eu concordo com você, Vânia, só que vamos partir do princípio que a mandíbula é a parte móvel desse sistema, né? Da sua Mas postura, ela vai influenciar diretamente, inclusive, no reequilíbrio da coluna cervical. Tanto que a própria osteopatia enxerga muito bem isso, né? Eu trabalho bastante com osteopata aqui em Araçatuba, e o trabalho em conjunto, com certeza, sempre é muito mais vantajoso, não só para o paciente, mas para nós também. Mas, e dentro dessa visão do Diógenes, de buscar esse equilíbrio em relação aos planos craniométricos, isso vai favorecer muito mais essa correção. É isso aí. Denise, você gostaria de complementar com mais alguma coisa? Não, eu estou achando ótimo esse bate-papo. Olha, eu gostaria só de pedir para você fazer mais um comentário, que é o seguinte: Pois não. na minha apresentação, lá no segundo grande encontro, eu abordei, entre algumas coisas, ali a questão exatamente do desenho do aparelho, de espessura de material, aquelas coisas todas. E ali eu até citei realmente que assim, né, que os mecanismos de ativação do aparelho, né, que hoje eles são mais utilizados por vestibular, fora da boca, exatamente para tentar minimizar ali a interferência no espaço funcional da língua. Eu gostaria que você explicasse melhor para os colegas. Eu entendo muito bem o que você colocou e acho perfeito, tá? Mas como é esse mecanismo que você faz? Explica para eles onde o posicionamento dele em relação ao triângulo morto ali, né? E que realmente ele não vai ocupar o espaço funcional da língua, viu, gente? É uma coisa que é bem importante frisar isso. Exatamente o contrário, ele vai buscar uma excitação de uma nova postura da língua. Fala um pouquinho mais sobre isso. Eu uso as placas 3 milímetros, né? Então, 3 milímetros de placa é uma quantidade grande por lingual. Eu faço o desgaste dessa placa quase que chegando na borracha. E ali eu instalo o meu arco vestibular, meu arco dorsal. E esse arco dorsal ali instalado, ele vai ficar como se fosse a placa que você utiliza para fazer o seu aparelho e coloca o mecanismo vestibular. Então, eu tenho uma condição ali, naquele ponto neutro, de quando o paciente deglute, formar todo aquele vácuo, aquela pressão interna para manter o lábio fechado e a língua na posição que eu preciso. Aquele toque que a gente faz é na região do primeiro molar, né? E aí você faz um leve toque, um sutil toque na língua de quando o paciente deglute, essa língua vai à frente e sobe. É o que acontece com os nossos aparelhos ortopédicos funcionais. Isso aí não é meu. Isso é o que está dentro da descrição de um aparelho ortopédico funcional, a forma como ele trabalha, como ele atua. Não, exato. Não, eu só pedi para você tecer mais considerações, porque eu acho que são muito poucos colegas aqui que conhecem ortopedia funcional, né? Porque assim, eu já ouvi falar, alguns colegas falar, mas colocar dentro, tá ocupando espaço da língua e tudo mais. A língua, ela é um músculo que tem, são vários músculos, aliás, né? Que ela pode simplesmente ficar largada naquele espaço que você está liberando, e aí ela começar a escapar, como ela pode também reduzir e avançar. A minha opção é redução e avanço, não largar e deixar para trás. Você entende? Então, ao invés de ficar uma língua arredondada, ela é uma língua mais estreitada e avançada. E alta. Uma língua estimulada, né?
Ali, na verdade, você estimula uma contração dos transversais, né? Sim, sim. O encurtamento dos longitudinais para que ela faça essa mudança. Denise, tem mais uma questão aqui do Giovanni Ronchetti. Ele faz uma colocação assim: se pude entender, a terapia com o uso do JAWS traz uma melhora dos distúrbios respiratórios do sono, respeitando a melhor posição dos maxilares. Tá, e qual é a pergunta? Não, ele fez uma colocação tipo assim, eu entendi a colocação dele, se ele entendeu certo, se é isso. Sim, é isso. Se o JAWS melhora o distúrbio do sono, respeitando a melhor posição dos maxilares. Essa é a intenção, Fanani. Agora, o que eu preciso é fazer a comparação do JAWS com outros aparelhos, principalmente nas questões de aprofundamento de sono, de índice de despertares, do quanto a língua se coloca numa posição mais anteriorizada, o quanto aquele espaço aéreo posterior ele é mais, se consegue um maior espaço com um ou com outro aparelho. A gente não tem essa comparação. E para comparar, a gente precisa ter base de comparação. E a base de comparação que eu tenho sugerido não é de hoje para todos, você me conhece faz tempo, eu falo para utilizarem modelo gnatostático, porque aí você tem como comparar frente a uma estrutura fixa do crânio, só isso. Então, se a gente tivesse um padrão de comparação, onde todos pudessem depois comparar os vários tipos de aparelho, a gente lá na frente vai conseguir analisar melhor o que a nossa terapia vem fazendo para os nossos pacientes e até buscar formas de minimizar os problemas que acontecem. Perfeito. Né? Tá Perfeito, bom? Ô, Denise, Uhum. deixa eu te falar. O teu aparelho não deu para ver bem assim os detalhes, mas você faz avanço pelo arco dorsal? A mudança no arco dorsal? Não, eu não mexo no arco dorsal porque eu não quero que aquele arco quebre. Tanto é que para confeccionar o arco, eu desenvolvi um dispositivo que, através de duas alavancas, 2 movimentos de alavanca, eu tenho o arco montado. Então, o arco é um fio grosso, né? É um fio de aço inox que eu não fico imprimindo várias forças, porque eu posso transformar esse fio num fio friável. Então, eu não mexo no arco dorsal, para evitar exatamente que ele se frature. Como é que você faz a mudança da postura? Porque você Segmentos tem... de fio, foi o que eu você vai falei. mudando... Eu vou acrescentando segmentos de fio. E é Mas é o como fio... faz na ortopedia E é o fio... funcional? Não. E é o fio que me sobra, é o fio que vai para o lixo. Quando eu corto um fio para fazer um arco dorsal, eu tenho sobra de fio. Então, o meu avanço é através desses segmentos de fio que eu corto em medidas milimétricas. Mas, por exemplo, você tem um segmento de fio, você quer fazer 1 milímetro de avanço. É 1 Você faz milímetro o que eu quê? coloco. Você coloca 1 milímetro lá? Exato. É como a ortopedia Exato. funcional, como o planas com... Sim, aquele planas exatamente. Ela coloca dentro conjugado. do tubo telescópio. É o que o É isso. planas faz, né? O aparelho planas composta. Exato. Ok. Tá Queridos, bom, alguém obrigada. mais quer fazer alguma outra pergunta para o Denise? Eu quero. Opa, vamos lá, Não vou Lourdinha. responder para você, Vai Lourdinha. sim, vai sim. Só se você aparecer. Não, eu tô de pijama. Tá de Aqui. bob no cabelo, Lourdinha? Não, eu passei, sabe o que eu passei no meu cabelo? Óleo de argan. Oh. Aqui, deixa eu falar. Diga. Denise, nós já conversamos sobre isso há muitos anos, né? Você me falava do seu trabalho, eu achei sempre tão fantástico. Sua apresentação hoje foi maravilhosa. E Obrigada, Lourdinha. eu fiquei com uma dúvida, o seguinte, quando você me falou lá atrás, quando a gente bateu papo até num congresso e tudo, eu fiquei pensando muito, né, em toda essa mudança de paradigma, né, como você falou, como uma forma muito boa de minimizar os efeitos colaterais, né?
dos aparelhos, porque você respeita, né, a inclinação fazendo baseado em plano de campo, então eu fico pensando nisso, em minimizar bastante os efeitos colaterais de mudança, né, os efeitos colaterais oclusais, principalmente. E também, claro, dores orofaciais, dores musculares e tal. E aí, agora, com sua apresentação, também eu percebo que você também tem a dúvida se ele, em termos de efetividade para a apneia também, pelo desenho dele, por toda a concepção dele, também ele pode ser mais efetivo até que outros desenhos de aparelhos. E é isso que você vai buscar responder com a pesquisa, né? Sim. Agora, minha pergunta para você é, então, em relação a efeitos colaterais, você até mostrou aí um que teve efeitos colaterais, né? Você percebe que há uma... Não vou falar que não tem efeitos colaterais, você até mostrou, mas assim, teria menos efeitos colaterais oclusais e também de dores pelo fato de ter essa concepção diferente, assim, dos aparelhos? Lourdinha, é uma pergunta que eu não sei te responder, porque eu tenho uma casuística só com o Diors. Eu não tenho comparação com outros aparelhos. O quanto mais ou menos, se eu olhar o que você tem em relação ao que eu tenho, a gente pode até trocar figurinhas, Uhum. né? Então, eu acho que cabe, o que é pobre para a gente é exatamente isso, verificar o que cada aparelho está provocando nos nossos pacientes. E tem uma carência, né? Para isso a gente precisa ter uma base fixa aonde a gente tenha parâmetro de comparação, Sim. né? Porque senão você só vai ver posição de dente, você não vai ver o que está acontecendo com base óssea, tá? Então, assim, remodelação vai sempre ter. É só posição de dente? O que está acontecendo? Essa mandíbula, nós temos cartilagem secundária ali no côndilo, que está avançado, vai ter remodelação nessa mandíbula. Essa mandíbula vai aumentar de tamanho, lógico que não na intensidade do crescimento da mandíbula de uma criança, né? Então, você pega um adulto jovem, por isso que hoje em dia menos é mais para mim. Eu tenho trabalhado muito as questões dos exercícios mioterápicos para evitar um excesso de avanço. Eu tenho trazido muita consciência desse paciente com relação à parte respiratória. No período da pandemia, eu fiz um curso com o Dr. Krieger e ele me deixou, ele foi muito claro falando que a língua é um órgão respirador. E no que ele falou isso, foi uma série de outras palestras onde estava mostrando a questão da odontologia miofuncional, trabalhando exatamente os exercícios respiratórios e a consciência da posição dessa língua. Então, a questão da flacidez, o que está acontecendo, que a gente percebe, porque pura falta de exercício de musculatura. Isso aqui, é forte porque faz musculação. Isso aqui não é caído porque faz musculação. Então, a gente vira uma gelatina. Então, a gente precisa fazer o quê? Atividade física. E atividade física, inclusive, na garganta. Então, isso é uma coisa que tem que ser feito e tem que ser doutrinado. Eu já tinha até comentado, acho que não foi com vocês, no grupo do Fanhane, teve umas fonos conversando, comentando, eu até comentei que seria legal se as fonos fizessem um trabalho em conjunto para a gente, para nos orientar, para que a gente fosse parceiros com elas. Porque o que eu percebo, quando eu mando meu paciente para fonoaudiologia, ele faz durante o tempo e depois ele larga. Então, se a gente tivesse uma orientação de exercícios básicos, a gente estaria sempre cobrando isso desses pacientes. Para quê? Para que realmente o trabalho delas se mantivesse. Então, é que nem o personal trainer está dando um exercício lá de musculação, o educador físico, a mesma coisa, o médico mandando fazer atividade física, e daí para frente. Então, a gente trabalhando exatamente na intensidade desses exercícios, para quê? Para que a gente evite tanto avanço e que consiga melhores resultados.
É isso. Legal. É essa visão interdisciplinar e principalmente, né, Denise, a mudança de comportamento do paciente, né? Ele tem Sim, um comportamento que eu digo assim, dos hábitos de vida dele, inclusive dessa questão exatamente de voltar a ter uma atividade mínima muscular, pelo menos, para recuperação de tônus, né? E sim, também está sim. tendo muita pesquisa em termos de medicação, né, para musculatura. Eu tenho muita esperança, falar sinceramente, nisso, porque realmente adesão, às vezes, o tratamento fonoterápico, às vezes, é meio complicado. É, vamos aguardar, né, os novos desdobramentos aí. Bom, Que gente, bom. olha, já são 9h32. Denise, eu gostaria de deixar uma palavra com você, se você quiser fazer algum comentário final, fique à vontade. Bom, eu agradeço muito a presença de vocês aqui. Eu espero ter passado o recado. Se vocês se interessarem, entrem lá no link do formulário do Google Forms para preencher os dados de vocês. E quando a gente fizer essa seleção, quem sabe alguém de vocês aí seja contemplado para participar desse processo de validação do protótipo funcional de alta definição. Então, nós vamos trabalhar de tal forma que o colega vai fazer uma tomografia, essa tomografia vai ter junto o scanner, essas imagens vêm para a gente deixa tudo preparado para que cada um tenha a experiência do que é o Diors na sua própria boca. Que legal. Seria Tá uma bom? honra participar. Olha, Você inclusive, sabe que eu sorteio, eu vou pegar um Antônio Fagnani ali no meio do caminho, com certeza. já estou com a mãozinha levantada. Inclusive, Denise, tem alguns colegas aqui colocando aqui que tem interesse, gostaria de participar. Né? Eu acho que depois, se você quiser amanhã, ou, né, publicar esse QR Code no grupo, Deixa eu colocar ele coloca no agora aqui. grupo, pode Eu vou deixar colocar. no grupo, porque tem No poucos, grupo é já melhor, ficando. é mais Eu fácil, ponho no grupo, pode deixar. Eu mais coloco lá e fácil. você faz a chamada. Sim, eu Pode acho ser? melhor. Pode Tá ser. ótimo. Beleza. Valeu. Obrigada, viu, Olha, pessoal? antes de estar encerrando, eu tenho mais Você sabe que Fagnani sem recadinho não é Fagnani, né? Na verdade, como eu até estava falando para a Denise, esse ano a gente ficou um pouquinho atrasado em relação ao nosso evento aqui, o nosso simpósio do sono de Araçatuba. Então, eu já gostaria de fazer em primeira mão para vocês, né, uma primeira chamada, vamos dizer assim, do nosso simpósio, que esse ano vai ser no dia 5 de novembro de 2002. Nós vamos manter mais ou menos o mesmo formato. Ainda esse ano nós vamos estar fazendo ele online. A gente até pensou em fazer ele híbrido. Esse foi até uma dúvida que a gente acabou demorando para definir. Fomos atrás de local, de estrutura de transmissão e acabou que não deu muito certo. Mas para o ano que vem talvez a gente mude. Mas vai ser aquele evento interdisciplinar. Nós já temos vários palestrantes confirmados e sempre voltado para todo o público da saúde, né? E olha só o time que a gente reuniu para estar no nosso simpósio do sono desse ano, né? A doutora Cibele Dalfabro, o Caio Bonadil, e olha só que legal, a Kátia Guimarães, que é a fono, que foi a precursora e que deu a primeira levantada de bola, né? Dessa mioterapia oral aí nos distúrbios do sono. Ela vai estar com a gente trazendo esse trabalho muito legal, que inclusive hoje é citado em vários congressos por várias partes do mundo. Dr. Marco Túlio de Mello, Dr. Luciano Drager, o Dr. Cipolla novamente, mas ele vai estar fazendo uma outra abordagem de uso clínico da melatonina, e Dr. Fernando Steltzer, que ele é um neurologista da USP de Ribeirão. E olha que tema interessante, ele vai falar exatamente dos transtornos de déficit de atenção na infância. Distúrbio do sono ou TDAH? Legal esse tema, né? Então, eu deixo aqui o convite para vocês. Ainda não está sendo divulgado as inscrições, mas assim que, provavelmente, começo da semana, já vai estar tudo bem certinho e nós vamos estar divulgando para vocês. Queridos, vamos abrir as câmeras para a gente fazer aquela nossa fotinha bacana para todo mundo.
Eu não vou abrir, não. Ah, Tchau, Lourdinha. vocês. Na próxima vez eu me maqueio. Lourdinha, vai ficar me devendo essa, hein, Vou. Um beijo para todos. Muito obrigado. Parabéns, Denise. Obrigado, Lourdinha. Então, vamos lá. Todo mundo abrindo as câmeras. Fazer uma foto bacana. Quem tirar foto, depois manda para mim, que eu estou só aparecendo poucas pessoas aqui. Legal, queridos. Gente, muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês, por estarem aqui prestigiando aqui os nossos eventos. Vocês sabem que a gente faz isso por vocês, para vocês e com vocês, que sem vocês isso não acontece, né? Mês que vem, inclusive, tem uma outra coisinha que eu esqueci de compartilhar com vocês. Eu já tenho a próxima reunião engatilhada aqui e também já vou deixar o convite com vocês, quer ver? Olha só que teminha interessante. Nós vamos ter uma apresentação da doutora Cíntia Rosa. Ela é médica otorrinolaringologista, especialista em medicina do sono, e ela vai vir falar com a gente sobre exames de polissonografia, do diagnóstico até o segmento da apneia obstrutiva do sono. Ela vai estar falando desde da polissonografia basal, os outros tipos de polissonografia. Realmente vai ser uma palestra imperdível. Eu convido vocês aí no próximo dia 6, vai ser daqui praticamente 2 semanas, né? Nós estaremos juntos novamente. Ok? Queridos, gratidão a todos, uma boa noite de sono, um bom descanso e até a próxima. Abraço, Um abraço. gente. Um abraço, muito obrigada. Abraço. Obrigada. Denise. Valeu, gente. Muito obrigado.